Boa noite, vamos começar a nossa live hoje sobre fundo de clareamento. E por que eu trouxe essa live hoje aqui para a gente estar estudando? Eu percebi ao longo desses 15 dias que fizemos uma sequência de lives, a dificuldade, né, de muitas pessoas em identificar. Eu percebi a dificuldade de muitas pessoas em identificar o fundo de clareamento. Sendo que, quando eu não acerto o fundo de clareamento da cor das mechas da minha cliente ou para colorimetria, é impossível eu entregar o cabelo que a minha cliente pediu. Porque eu sempre, é uma frase que eu sempre falo aqui, é justamente assim, é o fundo de clareamento que manda em tudo. E muitas vezes há essa dúvida, Jússi, mas eu quero clarear um cabelo, eu descolori um cabelo na altura de um 8 e no 8 a gente ainda vê presença de laranja. Então, como eu descolori esse cabelo na altura de um 8, e ainda tem presença de laranja nesse cabelo, eu não posso jamais tonalizar esse cabelo com um 10, achando que um 10,89, um 10,2, um 10,1, com essa cor eu vou conseguir clarear mais esse cabelo. E não é isso, eu não vou conseguir clarear esse cabelo com coloração. Eu até estava aqui fazendo agora, já à noite, tentando fazer eu acho que dá para vocês identificar aqui umas mechinhas. Estão meio estressadinha aqui, porque tá molhada ainda esse cabelo. Mas, um exemplo, se eu quero fazer uma morena iluminada, se eu quero fazer um cabelo mais claro, então, se eu não acerto no fundo de clareamento, é impossível eu entregar um cabelo na hora da tonalização. A tonalização, ela não vai me ajudar. A tonalização, ela serve para neutralizar, intensificar, né, a cor, né? Se está dourado, eu quero deixar mais dourado, ela serve para isso, ou para atenuar aquela cor. E o que é fundo de clareamento? Fundo de clareamento é o resíduo da cor. Ou seja, é o que eu vou descolorindo, é o que eu vou enxergando. Se eu vou descolorindo um cabelo na altura, se o cabelo é um castanho claro como o meu, 5, quando eu começo essa descoloração, eu não vejo no cabelo um loiro escuro, né? Um loiro médio, um loiro claro. Não, não é assim que eu vejo a descoloração. A descoloração eu vejo os resíduos do que contemos naturalmente no nosso cabelo. E o que contemos no nosso cabelo? Quando a gente estuda as cores primárias, a gente vê que as cores primárias é azul, vermelho e amarelo. E é justamente essas cores que temos no nosso cabelo, e a junção dessas cores, dessas 3 cores, dá o marrom, que é o que nós temos no nosso cabelo. Mas eu não vejo o meu cabelo um marrom, mas eu vejo ele neutralizado. Eu olho o meu cabelo e eu vejo que ele é um castanho. Eu olho o cabelo e eu vejo que ele é um preto. Se ele é um preto, ele tem mais presença de azul, mais presença de eumelanina. Se o cabelo é mais vermelho, naturalmente, uma pessoa que é ruiva, esse cabelo tem mais tricosiderina, que é o vermelho. Se é um cabelo loiro, né, como muitas mulheres do sul, da Europa, têm uns cabelos mais amarelos. Então, esses cabelos mais amarelos são afeumelaninas. Então, dentro do cabelo, naturalmente tem isso.
fora os cabelos que eu já coloquei cor cosmética. Mas os cabelos que são naturais, é isso que contém dentro: azul, amarelo e vermelho, que são as cores primárias. Por isso, a partir das cores primárias já existentes, que tem o estudo que se deu, a estrela de Oswald, que é a estrela que nos guia para a colorimetria. E o fundo de clareamento, ele é um dos pilares, um dos conceitos mais importantes dentro da colorimetria, porque é através dele que se dá tudo. Se eu vou fazer mechas, eu preciso entender o fundo de clareamento. Se eu vou fazer uma coloração, eu preciso entender o fundo de clareamento. Se há necessidade de fazer uma descoloração, para colocar uma coloração, eu tenho que entender o fundo de clareamento e interromper no momento ideal essa descoloração. E aí, no final eu vou até responder sobre essa pergunta, o momento ideal de interromper a descoloração. E então é isso, no fundo, o fundo de clareamento é os resíduos, né, que eu vejo no cabelo, é os resíduos da descoloração, resíduo é o que resta, é o que vai sobrando ali. Por isso que quando a gente descolore um cabelo castanho natural, a gente começa a ver um laranja vermelho, um laranja amarelo, aí um 7 amarelo, laranja, um 8, um amarelo intenso, né, que é no caso aqui, ó, que esse que eu fiz hoje, que aqui já tá numa altura de um 8. Aqui já é uma altura de 7. Então, é isso que eu vou vendo. Eu vou vendo resíduos, né? Eu vou vendo aqui, isso. Deixa eu mostrar aqui no YouTube. Eu vou vendo resíduos do fundo de clareamento. É isso que eu vejo. E é ele que é o meu aliado. Sem obedecer ele, eu não chego em local nenhum, em lugar nenhum. Quando eu desobedeço o fundo de clareamento e eu clareio demais um cabelo, eu vou ter que voltar e pigmentar esse cabelo. Aí eu vou ter que entender de usar corretores, mix. Aí a gente estuda esse assunto depois, se vocês quiserem, numa próxima aula. Joyce, põe aqui aquele. Então, quando eu sei o que é o fundo de clareamento e eu obedeço a ele, eu coloco ele como meu maior aliado, como meu melhor amigo, é impossível que eu erre no fundo, que eu erre na cor que eu vou entregar à minha cliente. É impossível que eu erre na cor do cabelo da minha cliente. Se eu entrego, se eu tenho um fundo de clareamento perfeito, o que é que eu vou entregar à minha cliente? As mechas perfeitas. Isso. Aqui vamos compartilhar aqui a tela. E como eu vou aplicar na prática o fundo de clareamento? Quanto é? Não, aperta. Eu preciso de um bom diagnóstico do cabelo da cliente para identificar o fundo de clareamento. É só passando, Joyce? Como é? Aonde? Ah, mas eu tinha. Aqui. Aí eu vou fazer um diagnóstico quando eu vou fazer o fundo de clareamento. Qual é a altura do tom atual dos fios do cabelo da minha cliente? Aí essa análise eu vou lá fazer. Esse cabelo da minha cliente é um preto. Isso aqui eu preciso ir anotando direitinho para que depois eu possa fazer uma análise completa. Eu estou conversando, analisando, olhando e já vou ali anotando.
qual é a altura do tom atual dos fios, qual a altura do cabelo da minha cliente, o natural. O natural é um 6, é um loiro escuro. O natural é um 5.0, um castanho claro. Tudo isso eu vou anotando. Para cima, para o lado, já escondeu. Aí eu vou anotar os cabelos da minha cliente. São naturais ou eles são coloridos? Eu anoto também essa pergunta. Não, eles são coloridos, ele tem uma coloração, ela usa um 6.1, já está desbotado. Aqui eu já vejo um fundo avermelhado. Aí eu venho. Qual é a cor desejada pela minha cliente? Qual foi a foto de referência que ela trouxe? Qual é a cor que a gente vai aplicar no final de contas, quando eu finalizar as mechas dela? A próxima pergunta é... Isso. O pedido da minha cliente é realmente viável? Mas qual pedido? Será que a cor que ela me pediu é realmente viável? Aí é aqui que eu faço o teste de mecha. E eu estou lá anotando qual foi a cor que ela me pediu no teste de mecha, qual foi o diagnóstico. Aí, em qual fundo de clareamento será necessário chegar para criar a cor desejada pela minha cliente? Aí eu vou... A minha cliente quer uma cor 8.1, né? A minha cliente quer uma morena iluminada que fique um tom de marrom. Qual cor eu devo chegar? Qual fundo de clareamento eu devo chegar? Eu devo chegar no fundo de clareamento 7. Aqui. Eu devo chegar no fundo de clareamento 7. Não, eu preciso chegar para atingir a cor que ela me pediu. Eu preciso chegar no fundo de clareamento 8. Não, na cor que ela me pediu, eu preciso chegar no fundo de clareamento 9. Então, qual vai ser o tom que eu vou precisar chegar? Oi? Em qual? Então, já está pedindo para me mostrar. Se eu preciso chegar no fundo, se eu preciso fazer uma morena iluminada, um fundo de clareamento 7. Não, para me atingir a cor que a minha cliente me pediu, o fundo de clareamento viável que eu preciso chegar vai ser um 8. Deixa eu colocar para cá. Isso, vai ser um 8. Você já percebe a diferença? Não, a cor que eu preciso chegar para o fundo de clareamento da minha cliente é um 9. Há já uma grande diferença entre as três cores. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas dá para ver pela câmera, já. Mas já muita diferença entre as três cores. 7, 8 e 9. Então, qual fundo de clareamento eu vou precisar chegar para atingir a cor desejada pela minha cliente? Aí, com todas essas respostas em mãos, né, eu já fiz o teste de mecha. Eu vejo quantos tons eu vou precisar clarear, né, que eu vou precisar fazer a minha descoloração, para que eu possa chegar no tom perfeito para minha cliente naquele momento. Vou tirar aqui, vai. Vamos lá para a esteira. Esteira? Uhum. Não, aquele outro lá primeiro. Os números. Aí aqui eu fiz essa tabelinha de altura de tom, né? Altura de tom. O 1 e o 2 eu coloquei aqui junto, que é o preto. O 3 é um castanho escuro. O 5 é um castanho claro. Quem quiser essa tabela, eu tenho aqui, é só me pedir. O 5 é um castanho claro. O 6 é um loiro escuro.
O 7 é um loiro médio, o 8 é um loiro claro, o 9 é um loiro muito claro e o 10 é um loiro claríssimo. Essa é a altura de tom de cabelos naturais ou em qualquer cartela de coloração. Só que quando eu vou descolorir, aí o que é que eu vou ver aqui? Quando eu estou descolorindo o cabelo, que é um 2, que é um preto, o que é que eu vejo? Eu vejo um vermelho muito profundo. Por isso, a dificuldade de se descolorir é um cabelo muito preto, um cabelo que tem a coloração. Por isso que quando a gente vai fazer uma descoloração em um cabelo muito preto, precisa se fazer um teste de mecha, porque por mais que o pó descolorante diga eu abro 10 tons, será que é isso mesmo que eu vou conseguir com saúde abrir esses 10 tons desse cabelo? Aí quando eu vou descolorir o cabelo que é castanho escuro, qual resíduo de cor que eu vou começar a enxergar? Vermelho. Nesse vermelho, quando eu vou descolorir no cabelo castanho médio, que eu começo a ver vermelho, até do 1 ao 4, o que eu consigo enxergar é desde um vermelho profundo até um vermelho. Mas, Jússi, não é um cabelo 4, eu consigo sim fazer uma descoloração e atingir um cabelo 9, um tom 9? Sim, consigo sim, desde que o cabelo tenha muita saúde e que eu tenha feito o teste de mecha antes. Por isso que eu digo, quem manda é o fundo de clareamento. Aqui são os resíduos que eu vou ver na hora da descoloração. Aí depois eu começo a ver um vermelho alaranjado. Aí eu começo a ver um alaranjado. Um detalhe hoje, está se usando muito os castanhos, mechas castanhas, né? Está se usando muito, né? Está bem alta, é uma tendência, acho que tem uns 2, 3 meses que está sendo tendência. E eu preciso chegar em qual fundo de clareamento para fazer umas mechas castanhas? Eu preciso chegar num tom de num fundo de clareamento 8. Se eu chego no fundo de clareamento 8, eu vou precisar devolver pigmentos, porque aqui eu já vejo o cabelo amarelo. Ele já está um amarelo intenso. Eu ainda consigo ver dourado, mas ele já é um amarelo intenso. E aí eu vou precisar devolver pigmentos. Por isso a importância de entender o teste de mecha e de entender o fundo de clareamento e parar a descoloração. Porque quando eu paro essa descoloração nesse momento aqui, eu vou conseguir colocar a cor e eu não vou ter problema depois. Porque se eu faço uma descoloração num fundo de clareamento 8, né, que é um amarelo intenso, e a minha intenção é fazer um castanho iluminado, olha o quanto eu já passei. Um castanho iluminado, no máximo, eu chego no 6. Que é para ficar aquele cabelo tom sobre tom, que você olha e vê aquelas mechas muito sutil, vê mais um brilho no cabelo. Quando eu passo disso, eu já não estou deixando ela um castanho iluminado. É por isso que muitas pessoas elas erram quando vão fazer uma morena iluminada. Porque acha que qualquer cabelo eu preciso chegar em um amarelo bem clarinho, né? E não é o caso. Eu não preciso chegar no amarelo bem clarinho. Quando eu tenho um amarelo bem clarinho, é porque esse cabelinho ainda está molhado, que eu fiz agora. Aqui já é uma altura de 1,9, ó. Quando eu tenho um amarelo bem clarinho, regras da colorimetria, que também é o que a gente está usando, né? Quando eu tenho um cabelo bem claro, que aí eu quero colocar um 66, né? Um 6, que é um vermelho intenso, né? Eu quero colocar um vermelho aqui. Quando eu coloco um vermelho aqui, um 6, aí aqui eu tenho um amarelo. Na minha cumbuca,
Aqui é a cumbuca. Na minha cumbuca, eu tenho vermelho. Quando eu coloco amarelo com vermelho, aqui vai dar o quê? Vai dar vermelho? Não, não, nunca vai dar vermelho. Vai dar vermelho na minha cabeça, que eu olhei a minha cumbuca e achei que pode deixar aí nesse slide que tá aí. Vai dar vermelho na minha cabeça, porque eu achei que deveria dar vermelho, porque eu descolori. Quando eu descolori, chegou no fundo de clareamento bem amarelinho. Quando chega no fundo de clareamento bem amarelinho, o que eu colocar vai pegar e vai ficar. E não é isso, não é assim que funciona na colorimetria. Se aqui eu tenho amarelo, na minha cumbuca eu tenho vermelho, quando eu colocar aqui amarelo com vermelho da minha cumbuca, vai dar laranja. Lembra aquela regra da colorimetria da estrela de Oswald? Por isso que essas coisas têm que se fixar na nossa cabeça. Quando eu pego, na estrela de Oswald, tá aqui o azul, as cores primárias, o azul, o amarelo e o vermelho. Quando eu tenho amarelo e vermelho, né? Qual é a junção de amarelo com vermelho na estrela de Oswald? Quando eu junto amarelo com vermelho em partes iguais, vai dar o quê? Vai dar laranja. Então, é justamente esse erro que acontece. A gente está aqui com um cabelinho bem descolorido, cabelo dos sonhos, e a nossa cliente quer um vermelho. E eu não, eu preciso descolorir ao máximo. Quando eu faço essa descoloração ao máximo, que eu tenho amarelo com vermelho que dá laranja, como assim? Por que que deu errado? Se era para dar vermelho, eu coloquei vermelho na minha cumbuca e deu laranja no cabelo da minha cliente. Você deixou ela ruiva, menos um vermelho. Porque são regras da colorimetria. Boa noite, Alessandra. Não. Na colorimetria, ela dá errado só na nossa cabeça. Por isso que a gente precisa entender, saber as regras. Azul com amarelo dá verde. Azul com vermelho. Amarelo com vermelho dá laranja. Azul com vermelho dá violeta. Essa é a estrela de Oswald. O cabelo tá laranja. Quem neutraliza o laranja? O azul. Sempre na vertical. O cabelo tá vermelho. Quem neutraliza o vermelho? O verde. O cabelo da minha cliente tá um amarelo, mais ou menos aqui. Mas eu ainda vejo uns resíduos de eu quero neutralizar esse amarelo. Eu quero deixar mais perolado. O que é que eu vou neutralizar? Na estrela ela vai me indicar. Quem vai neutralizar o amarelo é o violeta, o roxo, ou o irisê, depende da cartela. Não há dificuldade nisso, é só a nossa forma de pensar que muitas vezes a gente não quer pensar, a gente quer comprar a coloração pronta, e mesmo pronta, quando a gente faz um fundo de clareamento quando a gente ultrapassa esse fundo de clareamento, a gente acaba errando. E a gente vai culpar a coloração que não prestou, o produto, alguma coisa, mas nunca vai culpar a nossa falta de conhecimento. E é a falta de conhecimento que nos leva a esses erros. A não entender. Quando eu preciso fazer uma decapagem, quando eu preciso fazer só uma champuzada, quando eu preciso descolorir, quando eu preciso neutralizar aquele cabelo. E logo no início, para mim, isso também era muito difícil. Eu fiz muitos e muitos e muitos cursos e eu não conseguia. Se você quem tiver no Instagram e quiser vir aqui para o YouTube, que aqui eu consigo compartilhar a tela, pode vir, que tem as telas aqui, tem uns slides. Então, quando eu comecei lá atrás, né, quando eu fiz os meus primeiros cursos, eu fiz alguns cursos de colorimetria e eu não entendia. Porque quando vão nos apresentar a estrela de Oswald, quando vão nos apresentar os pilares da colorimetria, eles misturam tudo. E se vocês perceberam, eu gosto de separar.
Eu separo a altura de tom para que você entenda o que é a altura de tom. Eu separo o fundo de clareamento. Aí depois a gente vê neutralização dentro de fundo de clareamento. Aí quando a gente vai depois para a estrela de Oswald, tá separada as estrelas, as cores primárias das cores secundárias para você juntar e você entender qual é cada cor. Vamos para outra estrela, botar aqui a outra estrela, já. Mudar aqui para a estrela e a gente vai entender melhor o fundo de clareamento e aonde eu devo chegar. Dessa estrela aqui, tá aqui acentuado, essas bolas maiores são as cores primárias, azul, vermelho e amarelo, que quem chegou agora, deixa eu só relembrar só esse pouquinho. Azul, vermelho e amarelo é o que eu contenho, é o que contém dentro do nosso cabelo, é o que contém dentro, são as cores primárias que contém no cabelo de todo mundo. E dentro da estrela, a junção dessas três cores primárias, né, é a neutralização que vai para dentro da estrela, que é o marrom. Ah, Jússi, mas quando eu neutralizar um cabelo, juntando as três cores primárias, eu vou ver o cabelo marrom? Não, você não vai ver o cabelo marrom, você vai ver o cabelo neutralizado, porque muita gente chama os loiros beges. Ah, eu queria, quando a cliente chega, eu queria um loiro bege. Então, quando ela quer um loiro bege, ela quer um loiro neutro. Ela não quer que nada se intensifique. O loiro bege, se ela quer um loiro dourado, você precisa deixar em evidência o dourado. Se a cliente quer um loiro perolado, você precisa deixar em evidência o pérola, que é depende da cartela, o 02, o 89. Mas aí, se a cliente quer um cabelo mais bege, você tem que neutralizar usando as três cores primárias. Você vai juntar as três cores primárias. E aí, no nosso cabelo tem a eumelanina, que é o azul, tem a feomelanina, que é o amarelo, e tem o vermelho, que é a tricosiderina. Essas três cores, quando a gente vai descolorir o cabelo, é isso que eu vejo. Então, por isso que o fundo de clareamento é os resíduos dessas cores, que são os pigmentos granulosos, que são as cores vermelha e azul, e o pigmentos difusos, que são as cores mais amarelas, né, que são os pigmentos mais difíceis de ser removido. Por isso que quando nós chegamos no fundo de clareamento 7, até chegar no fundo de clareamento 10, demora, é muito cuidado, é muito olho, repassa o produto, limpa, precisa repassar, repassa novamente. É um carinho ao extremo com o cabelo. E aí, quando eu faço esse resíduo, né, que resíduo é o fundo de clareamento, resíduo é o que sobra, né, resíduo é a parte de algo, eu tenho aqui uns resíduos, quando eu faço a descoloração ainda me sobra resíduos, mesmo eu chegando no fundo de clareamento 10, ainda eu consigo ver resíduos de amarelo. O fundo de clareamento, ele é sempre quente, por isso que muitas vezes, quando a gente descolora um cabelo, dependendo do tom que a gente deixa, o laranja, uma forma mais simples de falar, ele grita. Porque ele está em evidência, porque o fundo de clareamento sempre é laranja. Só que muitas vezes, quando penteamos o cabelo da nossa cliente, com o cabelo descolorido, com o cabelo natural da cliente, acaba dando uma leve esfriada naquele fundo de clareamento, e aquela cor tão dourada, a gente não consegue enxergar mais aquele resíduo tão laranja, né? Tão dourado, a gente não consegue enxergar mais. E para a gente não errar no fundo de clareamento, qual cor utilizar após? Eu fiz essa estrela dessa forma, porque aqui a regra é bem simples.
Quando o cabelo é preto, azul, né? Quando o cabelo é mais escuro, azul. Quando o fundo de clareamento começa a partir do 5, né? Quando eu tenho o cabelo vermelho, um fundo de clareamento vermelho. Aí no vermelho, com o que é que eu vou neutralizar? Com qual fundo, qual cor eu vou colocar no fundo de clareamento? Porque essa é uma das grandes dúvidas. Jússi, se eu tenho fundo de clareamento vermelho, eu posso colocar um 8? Não. Você vai obedecer. E essa numeração aqui que eu coloquei é justamente para isso, para você obedecer. É para você obedecer à base. Ah, se você está no fundo de clareamento vermelho, que é o 5, você vai colocar o quê? Você vai colocar uma base 5. Ah, mas eu quero neutralizar. Aí, para neutralizar o vermelho, é o verde. Aí você vai colocar 5, né, 5, algumas empresas é mate, outras você vai colocar 5 mate, 5 mate, 5 mais corretor verde. Algumas empresas já têm pronta a numeração, mas depende muito da empresa. Aí, se você chegou em um fundo de clareamento 7, qual cor eu vou usar? Eu vou usar um 10 para um fundo de clareamento 7? Eu vou usar uma cor 10 no fundo de clareamento 7? Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Você vai ter que colocar um 7. Aí o 7 você que vai dizer 7.1, 7.31, 7.13, 7,89, são tantos setes. Aí você quem vai dizer qual a cor que você vai colocar. Mas o eu quero neutralizar a cor do laranja. O que é que eu faço para neutralizar a cor do laranja? Aí você vai usar a regra da oposta, a cor oposta à estrela. Aí você vai usar o azul. Quem neutraliza laranja é azul. No fundo de clareamento, você não quer que fique em evidência o azul ou o laranja no cabelo da sua cliente. O que é que você usa? O laranja, ou você usa o azul. Aí você usa o 7.1, que você vai tirar o azul ou o laranja. Aí quando eu descoloro, faço a descoloração no cabelo, que chegou no fundo de clareamento 8, a base que eu vou usar é 8. Quando eu faço um fundo de clareamento 9, qual a base que eu vou usar? 9. Quando eu faço um fundo de clareamento 10, qual a base que eu vou usar? 10. Ah, mas aí no fundo de clareamento 9, eu quero colocar um 8, porque eu não tenho 9, eu achei que subiu. Posso escurecer um tom? Pode, vai dar certo? Vai. Ah, mas aí era para ter ficado um laranja, eu cheguei no fundo de clareamento 9. Aí você vai usar a regra da colorimetria, que é a repigmentação. Aí você vai precisar repigmentar, porque senão esse amarelo ele vai ficar em evidência novamente, né? E repigmentação já é um outro assunto, mas tudo dentro das regras da colorimetria, né? Tudo dentro do fundo do clareamento é uma junção, é um estudo, e quando você vai estudando um, puxa o outro, mas o principal, o que você tem que obedecer é o fundo de clareamento, porque quando você obedece o fundo de clareamento, você acertou. E aqui ele precisa ser o quê? O nosso amigo, nunca o vilão da história. E quem vai dizer isso sou eu, nunca o produto. Sempre quem vai dizer é o fundo, é o teste de mecha, né, que eu realizei antes, é a cor desejada pela minha cliente. Eu vou responder 3 perguntas aqui. Qual o tom ideal para uma morena iluminada? Aí, o tom ideal para uma morena iluminada, geralmente, se eu quero uns marrons, uns cobres, uns avelãs, eu preciso chegar num fundo de clareamento 7. Ah, mas se eu quero uma morena iluminada mais clara um pouco,
Cuidado, que senão daqui a pouco passa a ser um loiro iluminado, mas até um 8 dá para você fazer uma iluminação. Eu já não chamo tanto de morena iluminada, mas eu já chamo mais de iluminação. Você pode fazer uma iluminação dourada. Se você já quer esfriar esse tom, neutralizar, já não é uma morena iluminada, já é uma iluminação num tom mais claro. Por isso que eu dou preferência para os tons de morena iluminada 6 ou 7. Para os castanhos, o 6 ou 5. Tá? Para os castanhos iluminados, o 6 ou 5. Para os morenos iluminadas, o 6 ou 7. Até um 8 você pode fazer, que ainda fica muito bom, dourado, né? Você vai só intensificar. Agora, para os loiros à altura de 8 também, você já consegue fazer 8, o loiro desde o 8 até o 10. E qual o momento ideal para interromper a descoloração? E o momento ideal para interromper qualquer descoloração, seja para uma coloração global após a descoloração, seja para mechas. O momento ideal é quando chega no fundo de clareamento desejado, pela cor que a cliente pediu. Quando você chega no momento ideal, quando você chega no fundo de clareamento que vocês desejam, então você precisa interromper. Ah, mas eu ainda vou colocar a parte da frente, o topo vai me atrapalhar. Então, é melhor você parar ali, você perder aquele tempo que você acha que está perdendo, mas não, você está ganhando tempo, né? E em produto, quando você interrompe aquela descoloração, e interrompendo essa descoloração naquele momento ideal, você vai conseguir neutralizar ou intensificar e entregar a cor que você pediu para a cliente. Por isso a importância de ter o fundo de clareamento como seu aliado. Senão, nós levaríamos qualquer cabelo para o fundo de clareamento 10 e depois colocaríamos qualquer cor e tudo certo. Por que não errar no fundo de clareamento? Porque quando eu erro no fundo de clareamento, ele deixa de ser meu amigo e passa a ser o vilão. Quando eu erro nele, eu vou ter que voltar a cor. Eu vou ter que repigmentar. Mas eu não entendo nem como eu ia neutralizar esse cabelo, como eu vou repigmentar, como eu vou devolver dourado, eu vou devolver cobre. Então, é isso que tem que pensar. Por isso que a importância de não errar de jeito nenhum no fundo de clareamento e ter ele como amigo.